Bom dia, pessoal. Eu quero desejar que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós nessa manhã. Eu quero acolher cada um de vocês com as palavras de João, capítulo 10, o versículo 14, onde Jesus Cristo diz: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Esse é o versículo bíblico lema para a nossa semana que inicia hoje. Hoje também é o Dia das Mães e de modo muito especial nós queremos acolher vocês, queridas mães, nesse culto, pedindo que Deus as acompanhe e também abençoe cada uma de vocês, bem como as suas famílias. Nós queremos ter um momento de oração pedindo para que Deus nos abençoe nesse culto de forma bem especial. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por esse momento de culto e de forma bem especial pelo Dia das Mães que nós comemoramos hoje em muitos países, em muitos lugares, Senhor Deus. Eu quero te agradecer por todas as mães que estão nos escutando nessa manhã, todas essas mulheres, Senhor Deus, que dedicaram a sua vida para ensinar e educar os seus filhos no caminho que é correto. Deram da sua vida ali, Senhor Deus. E nós queremos te agradecer por esse gesto bondoso, porque também nós sabemos que tu, Senhor, se dedica a cada um de nós. Nós pedimos a tua bênção sobre o nosso culto e que essa palavra também chegue a muitas vidas nessa manhã. Nós oramos assim, agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós queremos começar esse culto no nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nessa manhã nós queremos ser convidados a confessar os nossos pecados, confessar a nossa culpa, e de forma humilde nós queremos fazer isso. E diante de Deus, porque Ele conhece a cada um de nós. Na saudação nós escutamos que Jesus Cristo é o bom pastor e Ele nos conhece, Ele sabe aquilo que nós precisamos. E o que nós precisamos é do perdão. E só Ele pode fazer isso em nossas vidas. Por isso eu te convido aí onde você está, para que você feche os olhos e ore e clame a Deus para que Ele abra
o teu coração, abra os teus ouvidos para escutar aquilo que Deus tem para você nessa manhã. E de forma bem especial, Ele quer perdoar os nossos pecados. Faça a sua oração aí no seu lugar. Nós queremos cantar o hino Perdão, Senhor, Perdão. Senhor Jesus, nós queremos chegar a Ti de forma humilde e reconhecer que somos pessoas pecadoras e que precisamos da Tua ajuda. Deus, foram tantos caminhos e descaminhos, Senhor Deus, que nos levaram para longe de Ti, e por isso nós queremos reconhecer que somos pessoas falhas e que precisamos do Teu perdão nesse momento. Nós queremos pedir perdão pela nossa culpa, pela ofensa ao nosso próximo, pelas nossas negligências, Senhor Deus. Queremos pedir perdão pelo nosso pecado, tendo a certeza, Deus, que Tu escuta o nosso clamor. Nós queremos, de forma humilde, chegar a Ti e pedindo socorro e que Tu nos atendas, Senhor Deus. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. A palavra de absolvição vem de Isaías 66, o versículo 13, que diz assim: Como uma mãe consola o seu filho, também eu os consolarei. Em Jerusalém vocês serão consolados. Portanto, quem confessa e se arrepende, alegre-se. Seus pecados são perdoados. Isto eu anuncio em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Continuando ainda nessa parte da nossa liturgia que fala da absolvição do pecado e também da confissão, nós queremos cantar pelas dores deste mundo, especialmente nessa época de pandemia, para que Deus tenha piedade do mundo todo. Cantemos esse hino. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita e manada da justiça, abrace o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo, teu reino venha a nós, Kyrie eleison. A leitura bíblica dessa manhã é do livro de 1 Samuel, capítulo 1, os versículos 1 até 20, e lá diz assim: Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Joroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor.
No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que a Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: Espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. Até aqui a leitura bíblica dessa manhã, e eu quero desejar que Deus abençoe essa palavra em nossas vidas. Logo mais, após esse hino, nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse texto bíblico. Descansarei, pois sei que és Deus.
sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Muito bem, pessoal, nós queremos começar a nossa pregação dessa manhã. Nós já lemos o texto base da nossa pregação de 1 Samuel, onde vai mostrar a oração de Ana, pedindo para que ela conceda um filho a partir do relacionamento dela com o seu marido, e Deus atende o pedido dela e nasce então Samuel. Hoje nós comemoramos o Dia das Mães. E nesse início de pregação eu quero falar um pouquinho para você sobre a origem do Dia das Mães. E a origem é bem interessante, pessoal. Olha só, o Dia das Mães, enquanto data comemorativa, ele surgiu na primeira década do século XX, criado por Ana Jarvis, lá nos Estados Unidos. Tinha a finalidade de homenagear a sua mãe, Anne Jarvis. E Anne era conhecida por realizar ações com outras mulheres mães que possibilitaram a melhoria das condições sanitárias de sua comunidade, lá na Virgínia Ocidental. Ana Jarvis se empenhou para que o trabalho social de sua mãe fosse reconhecido como algo que influenciou as condições de vida de muitas famílias e que crianças também pudessem crescer num lar protegidas de doenças e também terem assim uma saúde melhorada. Nos Estados Unidos, a data foi oficializada em 1914. No Brasil, a data começou a ser comemorada a partir de 1918, sempre no segundo domingo de maio, mas foi oficializada pelo governo federal a partir de 1930. E o intuito de Ana era que a data fosse algo voltado para a questão sentimental e que não fosse explorada como uma ocasião para obter lucro. E é interessante a gente perceber que aqui no Brasil, certamente em outros lugares do mundo, essa data gera tanto lucro que fica atrás apenas do Natal. Essa é a origem do Dia das Mães, onde uma mulher batalhadora com seus filhos tenta resolver um problema sanitário da sua localidade. Isso é muito bacana, isso é fantástico para dentro de um contexto talvez bem precário da época. E a ideia de se comemorar o Dia das Mães tem a ver com sentimento. Então, do significado da data e o jeito que comemoramos hoje é bem diferente. Mesmo que seja lucrativo para muita gente, a data continua sendo carregada também. E vale a pena dizer e mencionar que essa data continua sendo carregada de sentimentos, de carinho e de amor, mesmo que isso gere lucro para algumas empresas. Essa data também auxilia nós, filhos e filhas, a refletir sobre todo o sentimento de amor que nós recebemos das nossas mães e, não por último, dos nossos pais. Em situações normais, nós constatamos que muitas mulheres tiveram ou têm o desejo de serem mães. Isso é bênção de Deus. Lá no Antigo Testamento, existem muitos relatos sobre mulheres, casais, vida familiar e do quanto era significativo ter filhos para preservar a família, para que o nome fosse estabelecido e também para preservar as propriedades. A importância de ter filhos no Antigo Testamento é impressionante. Além de ser algo cultural, a concepção de filhos era desejada. Mas nem todas as mulheres podiam ter filhos. E a esterilidade era motivo de lamentação.
E essa situação poderia contribuir para que o casal se separasse. Muita pressão sobre as mulheres, além de outros fatores culturais da época. A Bíblia mostra a aflição de algumas mulheres que eram estéreis. Sara, a esposa de Abraão, era estéril. Mas essa questão não foi obstáculo para que Deus agisse na vida dela. O casal recebeu uma promessa de serem pais. Fizeram tentativas para ajudar a cumprir a promessa antes do tempo determinado por Deus. Essas duas situações, a esterilidade de Sara e a pressa em fazer cumprir a promessa, não impediram Deus de fazer cumprir o que Ele mesmo prometeu. E por isso, por Deus cumprir as suas promessas, nasce Isaque. Outro exemplo é Raquel, a esposa de Jacó. Ela também era estéril. Ela clamava a Deus para ter um filho. Caso contrário, ela preferiria morrer. Mas Deus escutou seu clamor e nasce José. Ana, do nosso texto, casada com Elcana, era estéril. Mas Deus concede um filho a ela chamado Samuel. Indo para o Novo Testamento, nós também vamos ter o exemplo de Isabel, que deu à luz a João Batista. Todas essas mulheres que eu acabei de citar tinham um desejo ardente de serem mães. Várias tentativas, meios e formas, por mais bizarros que fossem, eram meios para se conseguir a honra de serem mães. As mulheres citadas tinham uma característica em comum. Elas se aquietavam diante de Deus e chegavam a Ele por meio do clamor e das orações. Na maioria dos casos, Deus escutou as orações e deu-lhes o direito de serem mães. Elas foram agraciadas por aquilo que mais desejavam naquele momento das suas vidas. No exemplo de Ana, nós vamos perceber que na sua oração ela faz uma promessa. O filho seria consagrado ao Senhor todos os dias da sua vida. E Deus ouviu a sua oração e a partir da relação com seu esposo, ela concebeu Samuel, que foi um instrumento nas mãos do Senhor para testemunhar seus feitos na história de Israel. Foi um exemplo de fé e dedicação para as coisas de Deus. E olha só, Samuel significa ouvido por Deus. E era justamente isso que Ana orava e pedia a Deus por meio das suas orações. Por isso o nome faz sentido em virtude do clamor da sua mãe. Samuel, ele foi sacerdote, profeta, juiz sobre Israel. Ungiu Saul e Davi como primeiro e segundo rei de Israel. Tanto Ana como Sara, Isabel, Raquel e outras mulheres relatadas na Bíblia conheciam sua situação, mas confiavam que Deus poderia reverter aquela condição. Desprezada pela sociedade da época, mas Deus poderia reverter esse desprezo em bênção na vida e na família delas. E foi isso justamente que aconteceu. Por isso elas buscavam a Deus em oração, porque sabiam que Deus tinha poder para reverter toda aquela situação da vida delas. E Deus escuta as orações dessas mulheres mães, porque Ele tinha um propósito com cada um dos seus filhos. Isaque e José foram patriarcas. Samuel, profeta de Deus. João Batista anunciou e preparou a chegada do Messias. Eles foram importantes para a fé de Israel e também de cada pessoa cristã até hoje. E por meio dessas mulheres mães, Deus fez história. Nesse contexto, as mães foram instrumentos nas mãos de Deus. Foram usadas para testemunhar no clamor e na alegria de serem ouvidas.
Por isso, nós podemos afirmar que as mães, em primeiro lugar, clamam por seus filhos. Olha só, pessoal, orar pelos seus filhos é tarefa dos pais. Independente da idade, pais, vocês precisam orar pelos seus filhos, interceder por eles. Mesmo que forem pequenas, ou quando forem pequenas, para serem protegidas, guardadas e abençoadas por Deus. Já adultas, para que continuem no caminho que conduz para a vida eterna. Uma das funções de vocês, além de todas as outras, é interceder pelos seus filhos. Em segundo lugar, as mães doam sua vida para o bem dos seus filhos. Sacrificam muitas coisas para que os filhos e as filhas tenham condições de crescer bem. O IBGE fez uma estatística em 2015 e nessa estatística o IBGE mostrou que 11,6 milhões de famílias são monoparentais. Desse número, 80% são filhos que convivem com as mães. E 20% desse número convivem com os seus pais, o homem. Mas o que eu quero dizer com isso, pessoal? As mães, elas são coparticipantes da vida dos seus filhos e das suas filhas diretamente. E esses números que o IBGE está nos mostrando, de fato, mostra que as mães têm uma maior influência sobre a vida dos filhos. Isso não é ruim de forma nenhuma. O problema está em outras coisas. Mas as famílias monoparentais parece que estão crescendo cada vez mais. Mas as mães aqui, pessoal, são coparticipantes da vida dos seus filhos. Elas estão juntas com eles no sucesso e no fracasso. Dá a impressão que elas sentem a dor dos seus filhos e, em muitos casos, gostariam que essa dor fosse sua e não do seu filho. Eu vi isso já muitas vezes, escutando mães por aí com a aflição da doença de um filho pequeno, por exemplo. Se enchem de emoção quando seus filhos começam a caminhar. Emoções também acontecem quando os filhos começam a falar as primeiras palavras. Quando vão à escola, o primeiro dia de escola, parece que o impacto desse momento é mais para a mãe ou o pai, porque é uma nova jornada na vida dos seus filhos. A vida reserva grandes emoções, e nesse relacionamento a gente vai perceber que a escolha por uma profissão, ela é impactante para dentro dessa relação. A formação acadêmica é emocionante, tanto para o filho ou a filha que conseguiu o título tão esperado, mas também para os seus pais, se enchem de orgulho. O primeiro emprego é uma emoção para a família. O casamento, as mães e os pais começam a ser avós e avós, e a vida segue o seu curso. E, em terceiro lugar, mães são exemplos de vida, são batalhadoras, educam, vestem seus filhos, encorajam, ensinam o que é correto. Mas por trás dessas características existem mulheres com sentimentos, existem mulheres com emoções, com sonhos, marcas de vida, mulheres que precisam ser cuidadas. Por isso, você e eu que somos filhos e filhas, temos nossas mães, nossos pais. Nós temos o dever de cuidar delas e demonstrar nosso carinho e gratidão por elas serem as nossas mães. Você e eu, agora adultos, temos essa responsabilidade de cuidar bem dos nossos pais, nesse dia, de forma bem especial, a nossa mãe, demonstrar todo o nosso carinho, toda a nossa emoção
por ela ser a nossa mãe. E eu sou grato a Deus pela mãe que Ele me deu. Sou grato a Dona Neuza, que está assistindo esse culto. Um beijo, mãe, que Deus abençoe a sua vida. E eu quero terminar esse momento especial de Dia das Mães com 2 versículos bíblicos de Provérbios 31, 28 e 29, que diz assim: seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Eu desejo que Deus abençoe cada mulher, as que são mães, as que não são mães, que são mães adotivas, que Deus abençoe cada uma de vocês com a função de vocês e na vida pessoal de cada uma de vocês. Vocês todas são especiais para Deus. Que Ele nos abençoe. Amém? Nós queremos ter um momento de oração. Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti por essa palavra. Obrigado pelo testemunho de muitas mulheres relatadas na Bíblia e também citadas nessa pregação. Mulheres corajosas, mulheres que intercederam, Senhor Deus, e chegaram a Ti para que Tu providenciasse, Senhor Deus, tudo o que elas precisavam naqueles momentos. Tu concedeu filhos, Senhor Deus, a muitas mulheres. Por isso nós somos gratos. Somos gratos pelas nossas mães, somos gratos por essas mulheres guerreiras, batalhadoras, que intercedem pelos seus filhos, que cuidam, que se doam, Senhor. Nós pedimos que Tu continue abençoando cada uma dessas mulheres, ajudando-as em suas emoções, seus sentimentos, suas alegrias e tristezas. Conceda a Tua paz, a Tua graça a cada pessoa que está nos escutando nessa manhã. Nós Te louvamos porque Tu és o nosso Deus. Amém. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Preciso, pois Ele é fonte de poder, só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o
Oi, bom dia, pessoal. Neste domingo, nesta semana, os avisos são os seguintes. Na quarta-feira, nós vamos ter o culto online às 19h30. E na quinta-feira, nós vamos ter a reunião do presbitério. Ela vai ser de forma presencial, às 19h30, com a diretoria. Então, os demais serão pela internet, de modo virtual. No domingo, nós vamos ter o culto às 9h. E você aí, já nos seguiu pela internet? Já se inscreveu no nosso canal? Vai lá, ative o sininho, as notificações, que você vai estar colaborando para que a palavra de Deus seja levada a mais pessoas. Vai lá, se inscreve. Para todos, uma boa semana, um ótimo domingo, um feliz Dia das Mães. Nós queremos ter um momento de intercessão e também orar o Pai Nosso. Senhor Jesus, nós te agradecemos por tantas bênçãos que tu tens derramado sobre a nossa comunidade, sobre as nossas famílias, Senhor Deus. Pedimos que tu proteja cada pessoa que está na linha de frente, Senhor Deus, ajudando outras pessoas em relação a essa pandemia. Proteja essas pessoas, guarde-as no teu cuidado, Senhor Deus. Também proteja famílias, proteja, Senhor Deus, pessoas que estão nos hospitais. Abençoe, Senhor Deus, aquelas pessoas que estão com coronavírus. Preserve a vida dessas pessoas, Senhor Deus, e que sejam curadas. Pedimos, ó Deus, que tu tenha piedade do mundo e que tão logo, Senhor Deus, a gente possa voltar à nossa comunhão presencial e que esse vírus seja controlado ou retirado da face da terra, Senhor. Nós pedimos isso no nome santo de Jesus Cristo. E juntos nós queremos orar a oração que Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós queremos terminar o nosso culto com a bênção do Senhor, então que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Que Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, nos abençoe. Vão em paz e continuem servindo a esse Deus com muita alegria e alimentando a esperança de que tudo isso vai passar. Um bom dia e um feliz Dia das Mães. Amém.